Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Neste vídeo nós vamos fazer o estudo do artigo lançado no dia 5 de abril de 2020, onde nós divulgamos a tradução para português que fizemos do documento Covid-19, Dinheiro e o Futuro dos Pagamentos, que foi lançado pelo BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, no dia 2 de abril de 2020, como sugestão aos bancos centrais do mundo usarem moeda virtual devido ao risco de contaminação pelo coronavírus. Como nós já temos visto diversas vezes em vídeos e artigos, todos os bancos centrais do mundo estão sujeitos ao BIS. Nós podemos entrar aqui no site do Banco Central do Brasil e procurar em estabilidade financeira. Nós procuramos normas, regulação prudencial e encontramos as recomendações da Basileia, onde nós descobrimos que o Banco Central do Brasil é uma instituição subjugada, é um tentáculo do BIS, Bank for International Settlements, através de acordos internacionais como a Basileia. Nós temos diversos artigos e vídeos no nosso canal onde examinamos, estudamos ao detalhe todo este processo. Isto chama-se o processo da Basileia, consiste em acordos internacionais como o Acordo da Basileia ou Basileia 3, que começou como o Basileia 1 em 1988, hoje já vai no Basileia 3 e já está sendo preparado o Basileia 4. Todo esse sistema de regulamentação e supervisão financeira e bancária, ele tem como centro o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça. E neste caso, o processo da Basileia ele é criado dentro do Comitê da Basileia para a Supervisão Bancária, que é um dos grupos de trabalho existentes dentro do BIS. E como bom tentáculo deste povo imenso, que é o centro do poder financeiro mundial, o Banco Central do Brasil cede a todas estas regulamentações, não tem uma vontade própria, as leis e as regras que o Banco Central aplica não visam a estabilidade financeira da população brasileira, não visa o bem-estar do Brasil, visa sim a estabilidade financeira das instituições financeiras nacionais e internacionais, especialmente internacionais, e seguindo regulamentações que estão completamente, ou em grande parte, desconectadas, descontextualizadas da realidade nacional brasileira e da realidade nacional de cada país onde estes acordos são aplicados, porque o mesmo acordo é aplicado no sistema financeiro de cada nação. Então, se ainda não viu os nossos vídeos, se não leu os nossos artigos sobre estes assuntos, eu convido a fazer isso para poder entender com mais profundidade o que nós estamos aqui trazendo, esta informação sobre o BIS, como é que o BIS foi criado em 1930 e toda a história ao redor. Então nós neste artigo vamos estar a estudar um artigo, um documento que nós traduzimos, um documento oficial do próprio BIS, tem aqui o link abrindo. No nosso canal nós temos sempre o cuidado de trazer documentos oficiais das próprias instituições. Temos estado a traduzir imensos documentos para o português. São documentos que não existem na língua portuguesa e nós temos estado a trazer esses documentos para a língua portuguesa, como por exemplo este documento que foi lançado agora no dia 2 de abril. Obviamente que isto não é noticiado no mundo, não é noticiado aqui no Brasil e são informações que ficam dentro do próprio sistema bancário. Então nós vamos fazer uma pequena viagem aqui dentro deste documento,
que é o Covid-19 dinheiro e o futuro dos pagamentos. Nós já sabemos há muito tempo que o objetivo de todo este sistema de controle é centralizar o poder num governo mundial com um controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, animal, produto, serviço, transporte, tudo. Então o objetivo é o controle total, absoluto. E isto só pode ser feito através das tecnologias. Quando o BIS sugere aos bancos centrais o uso de moeda virtual devido ao risco de contaminação que existe no dinheiro físico, ele simplesmente está seguindo uma agenda já há muito tempo que vem sendo alertada por pessoas como eu que fazem pesquisa sobre esta nova ordem mundial que visam instaurar um Estado marcial, de leis marciais, um Estado policial, de polícia militarizada, com um controle tecnológico sobre todas as pessoas. E esta doença, este vírus, seja o que for, está sendo a justificação para a implementação de uma série de medidas que nós vemos que estão em completa sintonia com o que nós temos vindo a avisar que iria ser instaurado. Reparem que eu não estou aqui de forma nenhuma colocando em causa o corona. Não é o assunto aqui, não é esse. Eu não estou dizendo que existe, que não existe, se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Não estou dizendo nada disso. Simplesmente estou mostrando, focando a atenção, dizendo que é óbvio que está existindo a instauração de um sistema de controle. E é muito interessante observar, é um verdadeiro estudo sociológico, antropológico, psicológico, como é que as nações obedeceram e estão obedecendo tão bem a toda esta quarentena. Ninguém nas ruas, as pessoas ficam em casa, não vão trabalhar e a maior parte das populações do mundo, bilhões de pessoas, simplesmente obedecendo. Isso é muito interessante. Então, estão obedecendo às autoridades que sempre mentiram para elas, sempre sugaram elas, e estão acreditando nos meios de comunicação social dos quais muitos sempre duvidaram e sempre viram a mentira e as parcerias que eram feitas com sistemas ditatoriais de grandes grupos de comunicação, e hoje as pessoas estão acreditando neles. Isso é muito interessante observar isso. Então, indubitavelmente, independentemente deste vírus ser real ou não ser real, todo o sistema de controle tecnológico que está sendo aplicado e ainda se irá intensificar mais nos próximos meses e até nos próximos anos, usa como justificação sempre a segurança. Ora é a segurança contra o terrorismo, ora é o motivo de segurança contra uma pandemia. Então a segurança é sempre o grande argumento que o sistema de controle usa para retirar liberdades e direitos da população. Hoje, o direito de ir e vir está completamente comprometido, o direito à liberdade de expressão está cada vez mais comprometido, o direito de pensamento e de crença está muito comprometido também, e nós estamos vendo as pessoas entregando a liberdade, os direitos constitucionais e humanos em troca de uma suposta segurança contra bodes expiatórios, verdadeiros ou não, que surgem e são usados como argumento para a retirada dessas liberdades e desses direitos. Hoje, perante todo um sistema que busca segurança, tanto segurança física como segurança cibernética, todo cidadão é um potencial criminoso e terrorista, ficando de lado, completamente esquecido, o princípio de que todos somos inocentes até prova em contrário. Isso está cada vez sendo mais afastado. As pessoas não se lembram disto, as novas gerações já nem sabem que esse princípio existe, o princípio de inocência até prova em contrário, e todos estão cada vez mais habituados, familiarizados com um sistema que controla, que oprime, um pai severo que está colocando cada vez mais metodologias, aplicativos tecnológicos
para controlar as pessoas. Nós fizemos um vídeo, agora o derradeiro que fizemos antes deste, onde nós estamos fazendo um convite a nós criarmos um movimento para legalizar o cidadão não biométrico. E esse movimento, esse vídeo, foi inspirado neste documento. Porque já tínhamos essa ideia, como é que será que iria ser um cidadão não biométrico numa sociedade completamente focada na segurança e nos crimes cibernéticos e na segurança tecnológica, todo esse controle. Como é que seria a vida de um cidadão não biométrico, legalizado, reconhecidamente legalizado pelo Estado, dentro de uma sociedade assim? Isso é um desafio enorme. Há muito tempo que essa questão me passa pela mente, mas ela foi assim fortalecida quando eu li aqui neste documento, no final do documento, que existem na Inglaterra 1.300.000 consumidores não bancários. Ou seja, são 1.300.000 pessoas que não estão conectadas no sistema virtual. Isso é muito interessante. Surge logo a pergunta: quantas pessoas existem aqui no Brasil que não forneceram as suas biometrias, que são cidadãos não biométricos? Lançámos no Facebook uma enquete para fazer um levantamento assim, geral, superficial, para ver das pessoas que acompanham o trabalho do canal de Daniel Simões, quantas estão não biometrizadas. Quantas é que não forneceram as suas biometrias e quantas é que forneceram as suas biometrias e desejam ser cidadãos não biométricos. Também a terceira pergunta é se a pessoa é cidadão biométrico e deseja continuar assim. Até agora ainda ninguém disse que sim, que é um cidadão biométrico, forneceu as suas biometrias e deseja continuar assim. Então, voltando aqui ao artigo que nós traduzimos, quando o BIS sugere aos bancos centrais o uso de uma moeda virtual, quem irá usar essa moeda virtual? As pessoas que estão dentro do sistema virtual. E para estar dentro do sistema virtual é preciso dar as biometrias, é preciso estar conectado tecnologicamente nessa realidade. A pessoa que não tiver um acesso tecnológico à realidade virtual não tem acesso a esse dinheiro. Se eles acabarem com o dinheiro físico, como é que as pessoas se vão conectar com esse dinheiro? Como é que um cidadão não biométrico terá acesso a dinheiro virtual? Isso são questões bem pertinentes que nós estamos num grupo de Telegram estudando, procurando criar um documento que seja um ensaio à criação de uma lei, até, quem sabe, a uma mudança constitucional onde preveja a existência legal do cidadão não biométrico. Então, este artigo é a tradução do documento Covid-19, Dinheiro e o Futuro dos Pagamentos, lançado no dia 2 de abril de 2020 pelo Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Se o dinheiro físico desaparecer e apenas existir dinheiro virtual, quem poderá acessar a este? Apenas as pessoas que fornecerem as suas biometrias ao Estado, se submeterem ao sistema de controle tecnológico absoluto e estiverem perfeitamente alinhadas, sem falhas, com o governo mundial. É interessante observar que no final do documento são considerados os 1.300.000 consumidores não bancários no Reino Unido, ou seja, que não possuem conta bancária, logo não utilizam os meios digitais para efetuar pagamentos. Este reconhecimento por parte do sistema bancário de qualquer país poderá servir no futuro como argumento para nós, os que desejamos ser cidadãos não biométricos, para que sempre existam alternativas não virtuais, ou virtuais sem recursos biométricos, com acessos por códigos, senhas. Ou seja, a pessoa, em vez de fornecer as suas biometrias, para acessar a qualquer coisa, ela fornece um código, uma senha, como hoje ainda se faz muito. E que essas alternativas não virtuais, ou virtuais sem recursos biométricos, estejam sempre disponíveis para a pessoa que queira utilizar toda e qualquer tecnologia ou mecanismo social. Celulares, transportes, realizar pagamentos, fazer votação em sistemas de votação, ter documentos na mão, etc. Será que isso é possível, legalmente, dentro de uma sociedade cada vez mais preocupada com a segurança e os crimes cibernéticos?
Isto possibilitando assim a não marginalização e a não ilegalização das pessoas que não queiram aderir a tais sistemas de digitalização biométrica. Algo assim só poderá ser alcançado com a união daqueles que escolhem viver em sociedade sem oferecer as suas biometrias para digitalização. Ou seja, para que isso seja uma realidade possível lá adiante e um movimento que muito possivelmente será um dos principais movimentos de resistência ao sistema de controle que está sendo instaurado, é preciso que as pessoas não biométricas se unam. E aquelas que já forneceram as suas biometrias, mas desejem ser cidadãos não biométricos, também se unam a este movimento para que nós possamos criar os documentos, recolher assinaturas suficientes para nós podermos criar um movimento de força, de destaque em todo este processo. Então, nós vamos começar a tradução do Covid-19, dinheiro e o futuro dos pagamentos. E começa por dizer, transmissão viral através de notas e moedas. A pandemia do Covid-19 levou a preocupações públicas sem precedentes sobre a transmissão viral via dinheiro. Os bancos centrais relatam um grande aumento de consultas da mídia sobre a segurança do uso do dinheiro. O número de pesquisas na internet referentes a dinheiro e vírus está em níveis recordes. Embora o interesse por esses termos tenha também aumentado em vários países da Ásia Oriental e da Europa durante a pandemia do H1N1 de 2009-2010, essas estatísticas são diminuídas pela extensão das pesquisas recentes. Gráfico 1, painel esquerdo. Aqui mais abaixo. Existem diferenças substanciais entre países nessas preocupações. As pesquisas parecem ser mais prevalentes quando mais notas de pequenas denominações. O tipo usado pelas transações diárias estão em circulação em relação ao PIB. Então, o que nós podemos ver é que as pessoas estão preocupadas com... existe muita gente na internet preocupada com se pegam o vírus através do dinheiro ou não. Pois podem estudar com mais detalhe todos estes gráficos. O gráfico 1 mostra as imagens sombreadas no painel. Aqui. Esquerda indicam de janeiro de 2009 a agosto de 2010 a gripe suína H1N1. E de setembro de 2012 a março de 2016, respiratório do Oriente Médio, coronavírus da síndrome MERS-CoV, que não é aquele que estão divulgando agora, que está se espalhando pelo mundo. De dezembro de 2013 a março de 2016, representa a epidemia de Ebola na África Ocidental. De dezembro de 2019 em vigor o Covid-19. Então nós estamos vendo aqui as várias áreas que representam cada um destes vírus. Os dados acessados em 21 de março de 2020, dados resultantes das consultas de pesquisa no Google em todo o mundo, para termos selecionados no período atual de 2008 e indexados a 100 pelo interesse máximo da pesquisa. Está aqui as pessoas procurando conhecer mais sobre estas doenças, não é? Então nós podemos ver os anos e o que mais foi procurado em termos de doenças na internet, não é? Nós podemos ver aqui o MERS-CoV, que não é o Covid que hoje está circulando, hoje é o Covid-19, como eles dizem, e o que nós podemos observar é que as linhas aqui coloridas, elas sobem imenso em 2020 na busca por esta relação, não é? Entre a doença e o dinheiro. É muito preocupante. Porquê esta diferença, não é? Porque se estas doenças são tão infecciosas, porquê esta diferença desta busca, não é? Então, se quiserem ver mais, podem pesquisar e entrar dentro do site do BIS e em todo o sistema de estatísticas, também dentro do FMI, para poderem acessar, fazer pesquisa por vocês próprios para acessar a mais dados sobre este tipo de informação. Os dados resultantes de uma média das consultas de pesquisa do Google para todas as palavras-chave no painel esquerdo nos últimos 30 dias por país. E 3. Dados para 2018. Os dados para a Argentina e China não são comparáveis com outras jurisdições e, portanto, não são mostrados.
os dados não estão disponíveis para Hong Kong, SAR. As notas não emitidas não são incluídas nos cálculos. Para a Índia, valores de 2012 e 2016 devido ao processo de desmonetização. Denominação pequena é definida como o total menos as duas notas de maior denominação para cada jurisdição. Pronto, isso é a descrição dos gráficos. No geral, a Austrália, França, Singapura, Suíça, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Jamaica e Quênia tiveram o maior interesse recente na pesquisa, onde tiveram pesquisando sobre essa relação entre o Covid e o dinheiro. Ou seja, foram os países que mais pesquisaram sobre isso. Não vamos ler ali a descrição do gráfico, vamos seguir em frente. Pesquisas em microbiologia examinam se agentes patogénicos, incluindo vírus, bactérias, fungos e parasitas, podem sobreviver em notas e moedas. Thomas et al. Descobriram em alguns vírus, incluindo a gripe humana, podem persistir por horas ou dias nas notas, principalmente quando diluídos no muco. Gráfico 3, aqui embaixo, painel esquerdo. Lopes et al. Em 2011 descobrem que as superfícies não porosas têm maior eficiência de transferência, o que significa que podem transmitir vírus e bactérias rapidamente. Os vírus Covid-19 também podem sobreviver em superfícies. Um estudo de Van Doremalen et al. 2020 constata que o Covid-19 pode persistir por 3 horas no ar, 24 horas em papelão e ainda mais em outras superfícies duras. Isto é o que eles estão dizendo. Não sou eu que estou dizendo que isto é assim. Eles é que estão dizendo que os testes que foram feitos, que é assim. Nós estamos a fazer fizemos esta tradução para mostrar a base que eles estão apresentando, argumentativa, para criar este mercado, esta economia de dinheiro virtual. É a sugestão que eles estão dando aos bancos centrais. Dito isto, os cientistas repararam que a probabilidade de transmissão via notas é baixa quando comparada com outros objetos tocados com frequência. Até o momento, não há casos conhecidos de transmissão do Covid-19 por meio de notas ou moedas. Além disso, não está claro se essa transmissão é material comparada à transmissão por pessoa ou por meio de outros objetos ou proximidade física. O CDC, em 2020, observa que se acredita que o vírus se espalha principalmente entre pessoas que estão em contacto próximo e a partir de gotículas produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. As medidas de proteção incluem lavar as mãos e evitar o contato com máscara. O CDC é é a agência de controle de saúde e tudo dos Estados Unidos. E estas letras mais pequenas aqui, que vão aparecer no texto, são as notas que estavam no final do texto, que eu peguei e coloquei logo na parte do texto referente a que as notas correspondiam. O facto do vírus sobreviver melhor em materiais não porosos, como plástico ou aço inoxidável, significa que o débito ou terminais de cartão de crédito ou PINs também podem transmitir o vírus. Ou seja, é aquela coisa, todo lado, a pessoa não pode tocar em nada, é aquele, vamos viver num mundo sem contacto, sem toque, esterilizados. O chefe do Instituto de Saúde Pública da Alemanha observa que a transmissão viral através de notas não tem um significado particular, pois as gotículas transportadas pelo ar de indivíduos infectados são o principal risco de infecção. Como citado na Reuters 2020, veja outras visões referenciadas em Orkut 2020. Além disso, os especialistas observam que lavar as mãos após tocar em dinheiro e outros objetos pode ajudar a reduzir o risco de transmissão. Ver referências em King em Shen. Existe um bocado de médicos e virologistas que não têm assim, esta visão, mas as mídias têm silenciado, procurado silenciar essas pessoas. Pelo menos os grandes canais de comunicação social não têm dado qualquer espaço para essas pessoas. E dentro de plataformas como YouTube, Facebook, alguns destes profissionais, que supostamente deveriam ser ouvidos, porque são profissionais da área, que têm um discurso contrário ao que está sendo divulgado pelos meios oficiais, eles têm sido silenciados. Não, é difícil nós encontrarmos.
promovendo a confiança no caixa e a aceitação universal. Para aumentar a confiança do dinheiro e garantir a aceitação universal, vários bancos centrais comunicaram ativamente que os riscos são baixos e tomaram outras ações. Então, o que nós vemos aqui é que o Banco de Inglaterra observou que o risco representado pelo manuseio de uma nota de polímero não é maior do que tocar em outras superfícies comuns, como corrimãos, maçanetas e cartões de crédito. Bank of England 2020. O Bundesbank, que é o Banco Central Alemão, aconselhou o público que os riscos de transmissão através de notas são mínimos e que é garantido um fornecimento suficiente de notas. Bundesbank 2020. O Banco do Canadá pediu que os varejistas parassem de recusar pagamentos em dinheiro, citados em O'Hara 2020. O Banco da Reserva da África do Sul neutralizou os golpes, esclarecendo que não há evidência de transmissão em dinheiro e não está retirando o dinheiro de circulação. SARB 2020. Outros bancos centrais adotaram medidas adicionais. O Banco Popular da China começou em fevereiro a esterilizar notas em regiões afetadas pelo vírus. Em 6 de março, a Reserva Federal Americana confirmou que estava colocando de quarentena contas provenientes da Ásia antes da recirculação. Schroer e Irera. Quando diz aqui contas, talvez a tradução certa fosse notas ou dinheiros. Counts. Os bancos centrais da Coreia do Sul, Hungria, Kuwait e outros países também passaram a esterilizar ou colocar em quarentena as notas e assim garantir que o dinheiro que sai dos centros de moeda do Banco Central não contenha patógenos. Bancos centrais ou governos da Índia, Indonésia, Geórgia e vários outros países incentivaram pagamentos sem dinheiro. Implicações para pagamentos digitais e moedas digitais dos bancos centrais. Independentemente das preocupações serem justificadas ou não, as percepções de que o dinheiro pode espalhar patógenos pode mudar o comportamento do pagamento por usuários e empresas. Nas crises passadas, a demanda por dinheiro aumentou com frequência, pois os consumidores buscaram um estoque estável de valor e meio de troca. Para uma discussão da demanda doméstica estrangeira pelas notas de dólar em termos de crise e calma, veja Judson em 2012. No momento atual, os dados ainda não apresentam um quadro uniforme. Nos Estados Unidos, o dinheiro em circulação aumentou recentemente, porém, no Reino Unido, as retiradas de caixas automáticas caíram. Então, começou a haver mais transação em dinheiro e retirou, as pessoas irem às caixas diminuiu, não vão tanto. A médio prazo, o surto poderia, em princípio, levar a maiores detenções preventivas em dinheiro por parte dos consumidores e a um aumento estrutural no uso de pagamentos por celular, cartão e online. Esses desenvolvimentos podem diferir entre as sociedades e entre os diferentes consumidores. Os desenvolvimentos atuais trazem à tona os pagamentos digitais. E a nota diz que os pagamentos digitais são instrumentos que usam o meio digital e não, por exemplo, dinheiro ou cheques para utilizar ou receber pagamento. No entanto, nem todos os pagamentos digitais são imunes. Por exemplo, transações com cartão de débito e crédito geralmente exigem uma assinatura ou uma entrada de PIN em algum dispositivo comercializado para transações maiores. Gráfico 5 no painel central. Os pagamentos com cartão sem contacto, que são populares em vários países, não exigem um PIN para pequenas transações. E a nota diz o seguinte: um porta-voz da Organização Mundial de Saúde foi citado no início de março como recomendando aos consumidores usar a tecnologia de pagamento sem contacto, sempre que possível. Gartner 2020. Um porta-voz da Organização Mundial de Saúde esclareceu mais tarde que não disse que o dinheiro está transmitido o vírus, mas que recomenda lavar as mãos após manusear dinheiro. Jagannathan 2020. Recentemente, autoridades, bancos e redes de cartões na Áustria, Alemanha, Hungria, Irlanda, Holanda, Reino Unido e outros países estabeleceram limites mais altos de transações para pagamentos sem contacto. Netherlands, Vereniging van Banken 2020, BPFI 2020, UK Finance 2020, Handelsblatt 2020, Courier 2020. Carteiras digitais ou outras interfaces de pagamento baseadas em smartphones, por exemplo, detalhes do cartão armazenado ou códigos QR, onde nenhum contacto físico do mesmo objeto por várias pessoas ocorre, são outras possíveis soluções. Pagamentos online por comércio eletrónico não são obviamente suscetíveis à transmissão viral.
Uma avaliação realista dos riscos de transmissão através de dinheiro é particularmente importante porque pode haver consequências distributivas de qualquer afastamento do dinheiro. Se o dinheiro geralmente não for aceito como meio de pagamento, isso poderá abrir uma divisão de pagamentos entre aqueles com acesso a pagamentos digitais e aqueles sem acesso. Por sua vez, isso pode ter um impacto especialmente grave nos consumidores não bancários e idosos. Em Londres, um reporting, Hearing 2020, já notou as dificuldades de pagar com dinheiro e as consequências para os 1.300.000 consumidores não bancários no Reino Unido. Em muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, onde as autoridades recentemente pediram maior uso dos pagamentos digitais, o acesso a essas alternativas está longe de ser universal. Este poderia continuar sendo um debate importante no futuro, potencialmente pedindo um fortalecimento do papel do dinheiro. E é exatamente isto que está aqui nesta frase que inspira todo este movimento que nós estamos começando aqui no canal Daniel Simões, do Movimento Brasileiro Livre de Biometrias, para que isto ganhe força, o debate importante no futuro, pedindo um fortalecimento do papel do dinheiro. Então, é preciso que nós, como cidadãos, passamos a agir para haver mudanças no sentido que queremos e que não aconteçam mudanças no sentido que não queremos. E a questão do dinheiro é extremamente importante, porque o dinheiro é a materialização da comunicação humana social. Não existe modo, na realidade atual, de haver intercâmbios de comunicação social sem dinheiro. É muito difícil isso. São raros os intercâmbios sociais de compra de comida, água, obtenção de vários tipos de serviços e produtos sem haver o dinheiro. Então o dinheiro é a materialização de maior parte da comunicação social humana. É preciso então haver um pensamento sobre isso. Como é que nós vamos ser cidadãos não biométricos em toda esta realidade? E para que seja possível isso, é preciso que as pessoas se juntem e pensem como é que isso poderá ser uma realidade. Porque estas instituições e todos estes sistemas estão pensando exatamente o contrário. Eles estão querendo virtualizar o dinheiro. E estão vendo que existem efeitos colaterais em pessoas que não estão virtualizadas. Ou que pelo menos não estão querendo fornecer as suas biometrias. Então, não são eles que vão encontrar as soluções para isso. Somos nós os interessados. Por isso eu faço o convite, quem quiser participar desses movimentos, nós temos já um canal aberto no Telegram, onde estamos começando a fazer o esboço para essa proposta. Infraestruturas de pagamento resilientes e acessíveis operadas por bancos centrais poderiam rapidamente se tornar proeminentes, incluindo as moedas digitais de varejo dos bancos centrais, CBDCs. Tais infraestruturas precisariam suportar uma grande variedade de choques, incluindo pandemias e ataques cibernéticos. Isto está dentro da estabilidade financeira. Nós temos já um vídeo e um artigo onde estudamos profundamente esta filosofia, este pensamento que começa o desejo das instituições financeiras pela estabilidade financeira. Mas é a estabilidade financeira das instituições financeiras e não das populações. Então, quando eles aqui mostram uma preocupação com a grande variedade de choques, incluindo pandemias e ataques cibernéticos, eles não estão preocupados com a população, eles estão preocupados com a estabilidade financeira das populações. Eles não estão preocupados com a estabilidade financeira das populações, mas das instituições financeiras. Auer e Bohm, 2020, estabelecem arquiteturas potenciais para CBDC, resilientes e opções tecnológicas, permitindo ampla aceitação. No contexto da crise atual, o CBDC precisaria, em particular, ser concebido, permitindo opções de acesso para as interfaces técnicas sem banco e sem contacto adequadas para toda a população. Então, o que nós estamos vendo aqui é que, apesar do BIS ter lançado
toda essa sugestão aos bancos centrais para a criação de uma moeda virtual devido aos perigos de contágio do corona, não existem comprovações, não existem dados fortes o suficiente que demonstrem que existe um perigo em relação ao dinheiro físico. No entanto, a sugestão aconteceu e isso foi liberado para os bancos centrais e foi transmitido através do BIS, nesse documento que foi lançado no dia 2 de abril, faz pouco tempo. Hoje nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão assim, sem saber o que é quando pensar, sem saber o que é quando fazer. Existe toda essa resistência por parte do medo que as pessoas estão tendo de pegar essa doença. Há muito tempo que nós temos advertido, muitos de nós que fazem pesquisas, temos advertido que os objetivos da Agenda 2030 são bem claros. É o controle tecnológico absoluto sobre as populações. Como é que eles iriam fazer isso? Nós não sabíamos. Poderia ser através do colapso de uma grande corporação que, ao entrar em crise, criasse um redemoinho tão grande que arrastasse o mundo todo, ou quase o mundo todo atrás dela. Pensámos que poderia ser também uma guerra, pensámos que poderia ser uma convulsão social, como várias experiências foram feitas na Europa, onde houve assim, dispersão do caos. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, né? Teve um caso na Inglaterra que mataram um jovem, aí começou a haver todas umas manifestações que não se sabe como passaram o Canal da Mancha para o norte da França, do norte da França entraram na Bélgica e já estavam quase chegando na Holanda, queimando carros e tudo, e a polícia não interveio e durante umas 2 ou 3 semanas e só interveio depois no final e em 2 ou 3 dias acabou com aquilo. Isso aconteceu algumas vezes na Europa, onde notoriamente nós víamos que a polícia só andava para trás e deixava aquilo acontecer. Ou seja, era intencional esse estudo, era um estudo para ver se era possível criar um caos por esse caminho assim. Então nós não sabíamos muito bem como é que iria acontecer toda esta instauração de um Estado de polícia militarizada, marcial, um Estado policial, e como é que se iria conseguir colocar esse controle tão grande sobre as populações. Quando os ataques ao 11 de setembro foram feitos, conseguiu-se aplicar um bocado de medidas com medo do terrorismo, mas não teve aquela amplitude que se queria. Agora, com esta argumentação de um vírus, é muito interessante observar esses bilhões de pessoas fechadas em casa, com medo, toda a gente andando de máscaras, mas quando nós vamos pesquisar informações oficiais, como nós já fizemos aqui no canal, temos um vídeo que mostramos gráficos oriundos da Organização Mundial de Saúde, mostrando que o grau de contágio desta doença não é assim tão grande, não. Que existem doenças muito mais contagiosas, como por exemplo o sarampo, como por exemplo a tuberculose, que mata muito mais gente. A tuberculose mata 4.500 pessoas por dia. Isso é muito interessante. E infecta 30.000 pessoas por dia no mundo todo, a tuberculose. E supostamente já existem alguns tratamentos. Permitam-me beber água. E supostamente já existem alguns tratamentos para a tuberculose, e mesmo assim mata 4.500 pessoas por dia no mundo. Em 3 meses são 450.000 pessoas, que mata 500 mil de pessoas, não é? Em 3 meses. Então, em 100 dias, né? Mata 500 mil. Então quer dizer que num ano ultrapassa os 2 milhões de pessoas que estão morrendo por tuberculose. E a tuberculose é altamente contagiosa. Enquanto o Covid-19 está numa taxa de contágio entre 1,5 e 3,5, a tuberculose vai para níveis de 9, 10 de contágio. Então, por que não existe toda essa preocupação com a tuberculose? Não é? E existem outras doenças também, como o sarampo, que também já existe vacina, tudo isso sabe-se muito bem.
Mas existem doenças muito contagiosas. E por que é que não se fez esses procedimentos como se está fazendo hoje? Estão aparecendo cada vez mais vídeos de pessoas, eu estive já vendo aqui no Brasil, de família, onde a pessoa morreu de tuberculose e o médico botou no laudo que era corona. E a família ficou indignada. E ficou filmado isso. Estive vendo esse vídeo. Então, quantos casos existirão nesse sentido? E estão aparecendo cada vez mais relatos de casos onde as pessoas estão morrendo de uma coisa e colocam corona. Eu fiz uma recolha agora que eu vou examinar as taxas de mortalidade dos anos 2018, 2019 e nós precisamos então fazer essa comparação, porque se este corona está matando tanta gente, então deverá haver um aumento da taxa de mortalidade nos países. Se a taxa de mortalidade não tiver uma diferença muito grande de 2020 para 2019, 2018, então quer dizer que as pessoas andaram morrendo de outras doenças e foram dando o laudo de Covid-19. Existem muitas perguntas pertinentes que nós temos o direito de fazer, mas também temos que admitir que a maior parte nós não sabemos responder. É muito importante nós conseguirmos distinguir o que é crença, o que é possibilidade, o que é pergunta, do que é informação, do que é conhecimento, do que é saber. Porque a maior parte das pessoas está agindo por crença, por medo. Aí vê um título, já joga nas redes sociais e não se questiona, não procura saber se aquilo é verdade ou não. Não, mas é porque... Aí vai um bocado de justificações e temos que ter muito cuidado, porque uma das principais coisas que está sendo alvo no meio disto tudo é a liberdade de expressão. E se a liberdade de expressão está sendo atacada, uma das formas que eles estão usando para atacar a liberdade de expressão são as fake news. E eles já inventam fake news. Eles já inventam. Então, se nós ainda divulgamos informações sem comprovação, ainda estamos auxiliando mais ainda nessa argumentação deles. Já mostramos aqui no canal, temos artigo no canal, mostrando que o Exército começou a participar em toda essa questão de controle das fake news. Vamos procurar aqui para mostrar. Então, por que o próprio Exército brasileiro está focando nisso? Isso é muito estranho. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos divulgando na internet, com aquilo que nós estamos falando. Perguntar, nós temos o direito de perguntar tudo. Perguntar tudo. Por mais absurda que seja a pergunta. Perguntar, será que o vírus é real? Será que o vírus existe mesmo? Perguntar não é afirmar. Será que o vírus é tão mortal assim? Será que todas essas pessoas estão morrendo de vírus? E o que nós vemos é o Exército Brasileiro entrando no combate às fake news. Entramos no combate à desinformação. Foi o que foi anunciado no site do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro. Como assim? O papel do Exército Brasileiro é andar a caçar fake news? E o que é que são fake news? Não viram um alvo? Campanhas de desinformação utilizam fake news para lhe causar dúvidas. Mas a dúvida faz parte da busca pela verdade. Nós temos que questionar. Ou eu não posso questionar as informações que chegam até mim. Eu devo questionar todas as informações. Eu sempre digo às pessoas que acompanham o meu canal. Não acreditem em nada daquilo que eu digo. Nada. Vão verificar tudo. Não leiam só os títulos, não. Vão verificar tudo direitinho. Pode ser que eu erre. Sou humano. Já errei diversas vezes. Já houve diversas pessoas que me corrigiram sobre informações que eu passei. E eu sempre procurei corrigir. Tudo aquilo que as pessoas me corrigem e eu vejo que deve ser corrigido, eu corrijo. Então não existe nenhum exército, não existe nenhum Estado que
me impeça de questionar e procurar a verdade. E com esta informação aqui, com todo este estudo que nós temos vindo a fazer, eu ergo as questões sobre: será que é tudo isto que está sendo noticiado é real? Será que é verdadeiro? Tenho todo o direito de perguntar. Quando me retirarem o direito de eu questionar, então realmente o sistema ditatorial de controle absoluto está muito intenso. Porquê é que eles querem criar uma moeda virtual? Porquê é que o BIS está sugerindo aos bancos centrais a utilização de uma moeda virtual se não existe indícios tão fortes assim de que o dinheiro seja um meio de transmissão do vírus? Existem alguns indícios, mas existem profissionais virologistas que estão tendo um discurso contrário ao que as mídias oficiais estão falando. Porquê é que não dão espaço a essas pessoas para falar? Eles são especialistas na área. Porquê é que não estão dando espaço a eles? Então, meus amigos, espero que vos tenha servido para alguma coisa todo este processo que nós estamos aqui desenvolvendo de estudo, tradução de documentos, e muita luz para todo